No coração da cidade, sob um céu radiante, o empresário Tomás percorria as ruas em seu carro de luxo. A luz do sol, que embelezava a paisagem urbana, não conseguia iluminar o sombrio mundo interior de Tomás. Desde a trágica perda de sua noiva, 18 anos antes, a vida para ele perderá toda a cor e significado. Ele se transformará em um homem amargo, cuja sensibilidade fora substituída por uma frieza quase cruel. Tomás, um magnata do ramo imobiliário, estava a caminho de sua empresa, situada em um dos edifícios comerciais mais sofisticados do centro. Sua trajetória profissional era marcada por sucesso e promessa, mas pessoalmente, ele se sentia cada vez mais vazio. Ao chegar ao prédio, ele entregou as chaves do carro a um funcionário e iniciou sua caminhada pela calçada. Seus pensamentos eram turvos e amargos, mas, em meio à monotonia cinzenta da paisagem urbana, algo inesperado capturou sua atenção. Era uma jovem vendedora de flores, com não mais de 20 anos, um contraste vívido em meio ao concreto e ao formalismo das roupas de negócios. Ela estava vestida com um simples mas encantador vestido branco, segurando um buquê de flores coloridas. Sua presença era como uma rosa vibrante crescendo entre as rachaduras do concreto, um lembrete da beleza e da resiliência. Tomás nunca havia visto a jovem antes, e sua presença o perturbou de uma maneira que ele não conseguia entender. Ele pensou com desprezo: quem ela pensa que é, oferecendo flores neste lugar? Ninguém quer isso aqui. E, de fato, parecia que ninguém ao redor se interessava por suas flores. Contudo, a jovem continuava a oferecê-las com um sorriso radiante e uma esperança inabalável. Tomás, perturbado e confuso com suas próprias emoções, seguiu para o prédio, decidindo ignorar a vendedora de flores. Seu dia prosseguiu como sempre, frio, distante, imerso na amargura que se tornará sua companhia constante. Na vida de Tomás, cada dia era como um café frio e sem sabor, uma amargura constante que ele se empenhava em compartilhar com aqueles ao seu redor. Seu comportamento para com os funcionários era reflexo de sua própria desolação, tratava-os com indiferença e rigor excessivo, impondo uma pressão psicológica intensa. Para Tomás, pouco importavam os sentimentos alheios, ele estava submerso em seu próprio mar de amargura. Nos dias que se seguiram, Tomás continuou a encontrar a jovem vendedora de flores em frente ao seu prédio. Sua presença, com aquele sorriso inabalável, começou a perturbá-lo profundamente. A felicidade dela, aparentemente inatingível por ele, era como um lembrete constante de sua própria miséria. Intrigado e irritado, ele decidiu se aproximar da jovem. Ela o cumprimentou com cordialidade. Bom dia, senhor. Gostaria de comprar uma rosa para alguém especial? Tomás respondeu com frieza: a pessoa que eu amava está morta. As palavras saíram ásperas e carregadas de amargura. A jovem, surpresa por um breve momento, tentou oferecer consolo: sinto muito, senhor. Mas o amor transcende tempo e espaço. Podemos continuar amando alguém que partiu. O amor nunca morre, desde que continuemos a alimentá-lo. Uma oração, um gesto de carinho, pode alcançar quem amamos, onde quer que estejam. Tomás, porém, interpretou as palavras dela como uma tentativa simplista de vender flores. Sem paciência, respondeu: não quero rosas. Quero que você saia da frente do meu prédio. Sua presença aqui é um incômodo, perturbando meus funcionários. Nesse momento, Tomás estava enfrentando não apenas a jovem vendedora de flores, mas também os seus próprios demônios internos, que o impediam de ver a beleza e a possibilidade de cura nas pequenas interações do dia a dia. A reação da jovem vendedora de flores, ao perder o sorriso diante do pedido ríspido de Tomás, causou nele uma sensação de satisfação perversa. Desculpe, senhor. Só estou tentando ajudar meu pai doente. Vou procurar outro lugar, disse ela, com um tom de desculpa.
A aparente vitória de Tomás foi momentânea, mas suficiente para aliviar seu ânimo amargo. No entanto, um pensamento fugaz atravessou sua mente: quando me tornei tão cruel? Mas esse questionamento não despertou nele nenhum remorso. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ao se abaixar para pegar sua cesta de flores, um colar no pescoço da jovem ficou à mostra. Tomás ficou paralisado, seu sangue ferveu, e, sem pensar, ele gritou: sua ladra! De onde tirou isso? A acusação atraiu a atenção da multidão, que parou para observar a cena. A jovem, tomada pelo medo, permaneceu imóvel, lágrimas escorrendo pelo rosto. Tomás, cego pela raiva, aproximou-se, num gesto bruto, arrancou o colar do pescoço dela, deixando uma marca vermelha. Absorto pelo objeto que não via há quase 2 décadas, ele mal percebeu o choro da jovem. Aquele colar era especial para Tomás, entalhado por ele e seu avô como presente para sua amada Alice. Era único, impossível de ser replicado. Foi então que a voz de um policial o tirou de seu transe. Senhor, o que aconteceu aqui? Sem hesitar, Tomás respondeu: ela roubou este colar, mas já o recuperei. Após essas palavras, o policial afastou a jovem, levando-a consigo. Desde esse dia, ela nunca mais retornou àquela rua. Neste momento, a história de Tomás toma um rumo inesperado, onde o confronto com a jovem vendedora de flores o leva a um passado doloroso, misturando a amargura presente com lembranças há muito esquecidas. De volta ao seu escritório, Tomás encarava o colar, uma relíquia do seu passado com Alice. Lágrimas, há muito reprimidas, começaram a escorrer por seu rosto, rompendo a barreira da frieza que ele construíra ao longo dos anos. As memórias de Alice, que ele tentará enterrar, agora fluíam livremente, levando-o de volta a um tempo que parecia pertencer a outra vida. Tomás e Alice eram um jovem casal apaixonado. Ela, com apenas 18 anos, trabalhava como empregada doméstica na casa de um homem abastado. Tomás, por sua vez, tinha 20 anos e contava apenas com seu avô como família. Seu avô, um garimpeiro, frequentemente trazia ouro e pedras preciosas, que Tomás aprendeu a transformar em joias deslumbrantes. Juntos, avô e neto mantinham uma pequena loja de onde tiravam seu sustento. No primeiro ano de namoro, impulsionado pelo amor, Tomás decidiu criar algo único para Alice. Com a ajuda e permissão de seu avô, ele confeccionou um colar de ouro com um pequeno diamante na ponta. Esse colar, além de seu valor material, carregava um significado emocional imensurável para Tomás. Quando Alice recebeu o presente, as lágrimas que brotaram dos seus olhos eram um reflexo da profundidade do significado daquele gesto. Impulsionado pela emoção do momento, Tomás se viu propondo casamento, e Alice, transbordando felicidade, aceitou imediatamente. Eles estavam vivendo os dias mais felizes de suas vidas. No entanto, havia momentos em que Alice parecia consumida por uma tristeza inexplicável. Ela sempre negava qualquer problema quando Tomás perguntava, mantendo um véu de mistério sobre suas emoções verdadeiras. Essa sombra oculta de tristeza, entremeada nos momentos felizes, tornava-se uma parte silenciosa de sua história de amor. Na época do Natal, Tomás se dedicava a uma tradição de generosidade, participando de um evento beneficente para distribuir sopa aos necessitados. Esse ato de caridade era uma expressão genuína de seu caráter compassivo. Alice, sua noiva, geralmente se juntava a ele nessas ocasiões, mas naquele ano específico, ela estava estranhamente ausente. Preocupado, Tomás tentou de todas as formas de entrar em contato com ela. Sem parentes próximos a quem recorrer, seu único meio de comunicação era o telefone de Alice ou visitar sua casa, mas todas as tentativas foram em vão. Ela não atendia suas ligações e não estava em casa. Após dias angustiantes, Tomás finalmente recebeu uma ligação de Alice. Suas palavras eram assustadoras: estou me escondendo do meu chefe. Ele sempre me assediou, mas eu precisava do trabalho.
Quando soube do nosso noivado, ele enlouqueceu. Por favor, venha me buscar. Ela passou o endereço, e Tomás, aterrorizado, correu para o local indicado, mas não encontrou nada. O desespero se aprofundou no coração de Tomás, e o pior ainda estava por vir. Um dia, a polícia bateu à sua porta com a devastadora notícia: Alice havia falecido. Adalberto, seu patrão, tentou levá-la à força em seu carro. Durante a luta, ocorreu um acidente terrível, e o carro pegou fogo. Tomás teve que enfrentar a dolorosa realidade de enterrar sua amada Alice. Com o caixão fechado, ele sepultou não apenas seu amor, mas também a bondade e felicidade que uma vez habitaram seu coração. A partir daquele momento sombrio, a vida de Tomás tomou um novo rumo, marcado pela amargura e pela perda da capacidade de ver beleza e bondade no mundo. Tomás, mergulhado em luto e amargura, rejeitou os conselhos de seu avô, que tentava incutir nele a vontade de seguir em frente e não se perder na escuridão da dor. Mas a dor e o sofrimento de Tomás eram ensurdecedores, cegando-o para qualquer outra realidade. Seu avô, percebendo que a situação estava se deteriorando, decidiu mudar de cidade, levando consigo a loja de joias, na esperança de que uma mudança de ambiente pudesse ajudar Tomás a curar suas feridas. No entanto, a mudança não trouxe o alívio esperado. Com o passar dos anos, o avô de Tomás faleceu, deixando-o ainda mais sozinho. Tomás, então, vendeu a loja e todas as joias, decidindo entrar no ramo imobiliário. Ao longo de 18 anos, ele acumulou uma fortuna, mas sua alma continuou gelada, endurecida pela perda e pelo ressentimento. Agora, no seu escritório, Tomás contemplava o colar que havia dado a Alice, um símbolo do amor que uma vez sentiu. Sua mente estava turva, confusa. A raiva inicial havia passado, e ele começou a questionar a forma como agira com a jovem vendedora de flores. Como ela conseguiu esse colar, ele se perguntou, lembrando que o colar não fora encontrado entre os destroços do carro. Tomás passou dias à frente do prédio, esperando ver a jovem novamente, mas ela nunca retornou. Sem saber seu nome, a tarefa de encontrá-la parecia quase impossível. A dúvida se ela havia sido presa o levou à delegacia local. Lá, ele reencontrou o policial do dia do incidente. O que aconteceu com aquela jovem? Perguntou Tomás. O policial explicou que, como Tomás não havia prestado queixa, ele apenas a havia afastado da área, advertindo-a para não causar mais problemas. Irritado com a resposta e percebendo que a dificuldade em encontrá-la era resultado de suas próprias ações, Tomás sentiu a culpa pesar sobre si. Agora, sem pistas e cheio de incertezas, Tomás não queria desistir. Ele estava determinado a encontrar a jovem, impulsionado por um desejo crescente de desvendar o mistério do colar e, talvez, encontrar algum alívio para a dor que o consumia há tanto tempo. Após um mês de buscas incessantes, Tomás finalmente encontrou um vislumbre de esperança. Notou um vaso com flores na mesa de sua secretária, similares às que a jovem vendedora oferecia. Curioso, ele perguntou de onde ela havia adquirido as flores. Ela explicou que a jovem agora vendia flores em outro bairro e, naquele dia, decidiu trazê-las para o escritório para embelezar o ambiente. Tomás, percebendo uma oportunidade, pediu o endereço onde a jovem vendia as flores. Sua secretária, ciente da reputação de Tomás e surpresa com seu súbito interesse por flores, forneceu-lhe o endereço, embora com certa desconfiança. Chegando ao local, Tomás encontrou a jovem com seu habitual sorriso, que rapidamente desvaneceu ao vê-lo. Ele se aproximou, pedindo desculpas pelo ocorrido anterior e perguntando urgentemente sobre a origem do colar. A jovem, inicialmente relutante e ainda abalada pelo encontro anterior, tentou se afastar, mas Tomás insistiu, oferecendo pagar pela informação. Diante da oferta, a jovem ponderou. Embora ressentida, a necessidade financeira falou mais alto, e ela concordou em contar sobre o colar com a condição de que ele lhe fosse devolvido. Tomás aceitou o acordo, mas em sua mente,
ele já havia decidido que não devolveria o colar. Para ele, a informação era crucial, e estava disposto a qualquer coisa para obtê-la. A revelação de Clara sobre a origem do colar chocou Tomás. Seu pai, Adalberto, era o nome do homem responsável pela morte trágica de Alice, a mesma pessoa que ele acreditava ter morrido no acidente. A semelhança entre Clara e Alice não passou despercebida por Tomás, fazendo-o tremer em um misto de incredulidade e horror. Comprometendo-se a devolver o colar, Tomás exigiu fazer a entrega pessoalmente na casa de Clara. Apesar da desconfiança e raiva de Clara, ela acabou cedendo e deu a ele o endereço. Mais tarde, na casa de Clara, Tomás entrou sem esperar, determinado a confrontar Adalberto. Na sala, ele viu um homem velho e doente, confinado a uma cama de hospital, ao lado de uma cadeira de rodas. Era Adalberto, o homem que ele tanto odiava, mas nunca havia visto pessoalmente, exceto em fotos relacionadas ao acidente. Consumido pela raiva, Tomás avançou em direção a Adalberto, mas Clara interveio, defendendo seu pai com toda a força e coragem. Ela se colocou entre os dois, lutando para proteger seu pai da fúria cega de Tomás. A situação escalava rapidamente, com Clara resistindo firmemente, enquanto Tomás tentava desesperadamente alcançar Adalberto, alimentado pelo ódio e pela dor acumulada por anos. A situação na casa de Adalberto atingiu um ponto crítico. Adalberto, percebendo que Clara estava sendo machucada no confronto com Tomás, interveio. "Pare, Clara. Deixe-o fazer o que veio fazer", disse ele, com uma calma surpreendente. As palavras de Adalberto fizeram ambos pararem. "Minha filha, solte-o. Ele não é o culpado", continuou Adalberto, dirigindo-se a Clara. Tomás, ainda abalado e confuso, confrontou Adalberto com perguntas urgentes. "Você deveria estar morto. O que aconteceu com Alice? Por que você tem o colar dela? Clara é filha dela?" Adalberto então revelou a verdade. Ele confessou sua obsessão por Alice, que nunca correspondeu aos seus sentimentos, pois seu coração pertencia a Tomás. Ele explicou que Alice trabalhava para ele apenas por necessidade financeira, e que, ao descobrir o noivado dela com Tomás, ele enlouqueceu de ciúmes. Adalberto admitiu ter aprisionado Alice em sua casa, forjando o acidente e subornando policiais para enganar Tomás com a notícia da morte dela. Durante o cativeiro, Alice descobriu que estava grávida de Tomás e, após 9 meses, deu à luz Clara. Cansado das constantes tentativas de fuga de Alice, Adalberto decidiu libertá-la, mas fugiu levando consigo a recém-nascida Clara. Alice, desesperada, procurou incansavelmente por sua filha, mas nunca a encontrou. A revelação abalou profundamente Tomás. O choque da verdade sobre Alice, a existência de Clara, e a descoberta de que Adalberto havia manipulado e destruído tantas vidas, incluindo a dele, revelava uma realidade mais cruel e complexa do que ele jamais poderia ter imaginado. A revelação de Adalberto transformou o mundo de Tomás. Sentado no sofá, atordoado, ele tentava processar a verdade. Clara, a jovem vendedora de flores, era sua filha, e Alice, seu amor perdido, ainda poderia estar viva. A dor e o remorso o inundavam ao perceber as marcas que havia deixado em Clara, um pescoço roxo e um braço vermelho, frutos de sua própria brutalidade. A constatação de que ele havia se tornado um monstro que tanto desprezava o levou às lágrimas. Tomás, agora um homem de 40 anos, chorava inconsolável, implorando perdão a Clara, que, apesar de não entender completamente suas palavras, sentia a sinceridade de seu arrependimento. Quando Clara perguntou sobre sua mãe, Adalberto forneceu um endereço, o último lugar onde soubera que Alice morava, há quase 10 anos. A caminho do endereço fornecido por Adalberto, Clara e Tomás mantiveram um silêncio pensativo no carro. Foi Clara quem quebrou o silêncio, afirmando sua relutância em chamar Tomás de pai, dada a complexidade e dor de sua história compartilhada. Este momento representava um novo capítulo na vida de Tomás.
Ele estava diante da possibilidade de reencontrar Alice e de estabelecer um vínculo com a filha que nunca soube que tinha. A jornada até o endereço indicado por Adalberto estava carregada de incerteza, esperança e a busca por redenção. O encontro de Clara e Alice foi um momento de profunda emoção. Quando Alice abriu a porta de sua casa e se deparou com Clara, um turbilhão de sentimentos tomou conta delas. Ao se identificar como sua filha, Clara provocou em Alice uma explosão de alegria e alívio, que há anos estava reprimida. O reencontro mãe e filha, após tantos anos de separação e sofrimento, foi um momento de pura catarse emocional. Enquanto isso, Tomás esperava no carro, consumido pela ansiedade e pela expectativa. Quando Alice se aproximou do carro, o reencontro entre os dois foi igualmente emocionante. "Meu amor", disse Tomás, enquanto Alice, com lágrimas nos olhos, respondia: "Querido". O abraço que se seguiu foi a culminação de anos de dor, perda e amor inabalável. Alice, expressando preocupações sobre o tempo e suas marcas, foi prontamente confortada por Tomás, que reafirmou seu amor eterno por ela. A troca de experiências entre Alice, Tomás e Clara foi intensa e esclarecedora. Alice compartilhou os horrores e desafios que enfrentou, Tomás falou sobre sua vida desde a separação, e Clara descreveu sua vida sob o cuidado de Adalberto. Este encontro marcava um novo começo para todos eles. Para Tomás e Alice, era uma oportunidade de redescobrir o amor e curar as feridas do passado. Para Clara, era a chance de conhecer sua mãe e construir uma nova relação com o pai. E para Alice, era a realização de um sonho que ela pensava ter perdido para sempre. A partir daquele dia, os três começaram a tecer uma nova história juntos, uma história de reconciliação, amor e redenção, provando que, apesar das adversidades e do tempo, o amor verdadeiro e os laços familiares podem superar até mesmo as circunstâncias mais sombrias. A jornada de Alice, Tomás e Clara foi marcada por transformações profundas e escolhas difíceis. Após sofrerem tanto nas mãos de Adalberto, Alice e Tomás estavam inicialmente inclinados a buscar justiça e retribuição pelo sofrimento causado. No entanto, a intervenção de Clara os levou a reconsiderar. Apesar de conhecer as atrocidades cometidas por Adalberto, Clara ainda o via como a figura paterna que a criou com carinho, e ela implorou para que não tomasse nenhuma ação contra ele. O tempo seguiu seu curso, trazendo mudanças significativas para todos. Alice e Tomás, unidos pelo amor que resistiu ao tempo e às adversidades, finalmente se casaram. Alice conseguiu superar a dor do passado e se tornou uma mulher mais feliz. Tomás, por sua vez, buscou redimir-se com todos aqueles a quem havia maltratado anteriormente, resultando em uma mudança notável em sua empresa e um aumento considerável nos lucros. Clara, agora morando com seus pais, trocou a venda de flores pela vida acadêmica, ainda mantendo seu amor pelas flores ao cuidar do jardim da família. Enquanto isso, Adalberto, debilitado e atormentado pelo remorso, vivia em um lar de idosos, uma decisão tomada por Clara. Surpreendentemente, foi Tomás quem financiou um bom asilo para Adalberto, respeitando o pedido de sua filha. Clara continuou a visitar Adalberto, sendo a única luz em sua vida atormentada por pesadelos e arrependimento. Tomás e Alice optaram por nunca mais ver Adalberto, confiando sua assistência a Clara. Eles entenderam que o amor e a família que reconstruíram juntos eram mais valiosos do que qualquer forma de vingança ou retribuição. A história deles é um poderoso lembrete de que, apesar das adversidades, o perdão e o amor podem trazer cura e renovação, abrindo caminho para um futuro mais pacífico e feliz.